trailer de Mortal Kombat 1 é completamente incrível. E isso é inegável, pois eu fiquei boquiaberto o trailer todo. Porém, eu acabei descobrindo coisas novas no trailer e até algumas conexões ao assistir novamente. Sem contar que o site de Mortal Kombat 1 e a entrevista com Ed Boon traz uma nova luz às nossas perguntas. Então hoje vamos explorar mais alguns aspectos do trailer, além de informações oficiais do site de Mortal Kombat 1 e informações vindas direto de uma entrevista com Ed Boon. Para começar, vamos dar uma olhada no site de Mortal Kombat 1, que está completamente incrível. E assim que entramos nele, uma coisa bate o olho na hora. É o fato da descrição do jogo ser a seguinte: está no nosso sangue, descubra um universo renascido de Mortal Kombat, criado pelo Deus do Fogo Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era da franquia icônica, com um novo sistema de luta, modos de jogo e fatalities. De acordo com o site, o jogo vai ser lançado em 19 de setembro, mas para aqueles que querem jogar a versão beta, a NetherRealm diz que haverá uma em agosto de 2023, para quem fazer pré-venda do jogo. Então, se você está interessado, é uma boa oportunidade para testar antes de todo mundo. E como eu disse no meu vídeo da análise do trailer, parece que eu estava correto. Esse universo de Liu Kang foi criado por ele e não resetado ou simplesmente deixado para se virar. Esse universo foi criado a dedo por Liu Kang. E para quem jogou Mortal Kombat 11, sabe que quem quer que fique com a ampulheta nos seus finais não canônicos tem o poder de literalmente criar a história que quiser. Jack criou um futuro onde seu pai Jax não precisou sofrer e ela acabou deixando de existir. Shao Kahn moldou a realidade para que haja um Mortal Kombat praticamente eterno, e ele é o campeão. Kano controlava e moldava tudo que queria, mas acabou desistindo desse poder porque gostava da perseguição. Sabemos que a aparência de Jean-Claude Van Damme vai aparecer em Mortal Kombat, e para aqueles que não estão familiarizados com o Mortal Kombat raiz, Jean-Claude Van Damme foi a inspiração para o personagem Johnny Cage. E aparentemente ele vai sair como uma DLC pro mesmo. E falando em Johnny Cage, existe uma lista vazada de personagens na Amazon que praticamente confirmam os personagens de DLC que vão vir. Mas fiquem cientes, eu não posso confirmar a veracidade. Mas de acordo com esse vazamento, vamos receber personagens convidados de outras franquias, como o Capitão Pátria, Omni-Man, Conan o Bárbaro e Pacificador. Agora, da franquia Mortal Kombat, vamos receber Quan Chi, Ermac, Takeda, Tremor, uma versão alternativa de Johnny Cage, Chameleon e também Mavado e Fera, aparentemente sem Thor. O site também nos mostra que vamos ter um modo parceiro, ou o famoso modo tag de Mortal Kombat 9, e pelo jeito vai retornar com tudo, especialmente ao olharmos para Scorpion e Sub-Zero no trailer, que meio que aludiu a isso. E falando em Scorpion, foi praticamente confirmado que os dois que aparecem no trailer são Hanzo e Bi-Han ou Kuai Liang. Na aba de perguntas frequentes do site, uma das perguntas é quais personagens vão estar disponíveis em Mortal Kombat 1, e a resposta é a seguinte: Mortal Kombat contará com lutadores reinventados como nunca antes vistos, incluindo Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage e muitos outros. Então, de fato, teremos Hanzo e um dos dois Sub-Zeros, provavelmente Bi-Han, e o homem com o chapéu idêntico ao de Raiden é Raiden. Como Johnny Cage vive nos tempos atuais em Hollywood, então com certeza o jogo vai se passar meio que nesse período. E com certeza vamos ver cenários na Terra com gráficos incríveis. Agora, no quesito de lore ou informações da história, tem algumas coisas interessantes a se notar
que até dão um suporte às coisas que falei no vídeo passado. E também tem algumas coisas novas que eu percebi ao assistir o trailer novamente. Vamos começar com Kung Lao. Devido ao final de Liu Kang em Mortal Kombat 11, ao ver Kung Lao em Mortal Kombat 1, imaginamos na hora que esse é o grande Kung Lao, o que é claro, pode ser também. Mas devido à aparição de Johnny Cage, eu duvido muito que seja, especialmente porque a NetherRealm se pronunciou sobre reinventar personagens conhecidos. Então eu acredito que seja o nosso Kung Lao de sempre, porque suas vestes lembram um pouco as suas vestes da sua versão envelhecida em Mortal Kombat 10. Mas pra mim, lembram muito mais as vestes dele em Mortal Kombat Shaolin Monks, só que com um tecido diferente. Na linha do tempo original, Kung Lao não é um homem que busca provar que é melhor que Liu Kang. Ele é um homem que procura a paz e uma vida pacata, tanto que ele era a primeira opção da Ordem da Luz para lutar no torneio, mas ele acabou desistindo porque não acreditava na filosofia desse torneio brutal, e então Liu Kang foi escolhido para ir no seu lugar. O chapéu de palha, para mim, mostra que esse Kung Lao talvez seja muito mais parecido com essa versão do personagem, e seu chapéu de palha parece demonstrar essa natureza pacífica, mas é claro que é só uma teoria. Raiden, como sabemos, está no trailer, e ele é confirmado como um lutador jogável, e seu traje parece muito os seus trajes antigos, com uma mistura bem mais chinesa. E eu continuo dizendo, a NetherRealm pode até dar poderes elétricos para Raiden, só não o torne um deus de novo. Se Liu Kang de fato for o vilão, no quesito de ele ser super protetor e ter umas vibes Dark Raiden, não precisamos de forçação de barra, onde Raiden do nada ou algum personagem vai aparecer e vencer Liu Kang, sendo que sabemos que Raiden foi obliterado aos céus por Shang Tsung com a coroa. Se Liu Kang for de fato um deus super protetor, façam com que o conhecimento de milênios de Raiden sirva para alguma coisa. Isso acaba se tornando muito similar a Injustice, com Liu Kang sendo parecido com Superman e Batman com Raiden. Só que ao invés de criar uma pílula kryptoniana, Raiden precisa encontrar meios para deter ou pelo menos fazer Liu Kang voltar a si. E precisa viajar nos reinos com seus aliados para fazer isso. Isso é claro se esse Raiden for o mesmo que permaneceu ao lado de Liu Kang no início dos tempos. Na minha análise do trailer de Mortal Kombat 1, eu disse que o lugar onde Kitana e Mileena pareciam estar era Edenia, e sinceramente eu continuo pensando isso, especialmente porque vimos uma prévia de Edenia no final de Kitana em Mortal Kombat 11. Porém, temos que lembrar que a Exoterra só ficou uma desgraça por causa de Shao Kahn, que sugou a vida de toda a ambientação, plantas e coisas assim, e o reino se tornou um deserto. Talvez Kitana seja Kahn e quer um tratado de paz com Edenia, para que ela possa viver em paz com seu pai e mãe. Seria interessante, e também temos que entender como que ela foi parar na Exoterra. Onde Shao Kahn entra nisso? Ainda não sabemos, mas acredito que o papel de Shao Kahn nesse universo vai ser bem menor, pelo menos nesse primeiro jogo. E como não temos confirmação de Shao Kahn, é muito provável que no momento ele não apareça. Mas vamos esperar por mais informações. E agora o que eu mais queria falar nesse trailer é Shang Tsung, Scorpion e Sub-Zero. E começando por Shang Tsung, eu não acho que ele vai ser o chefe final ou uma ameaça gigante nessa linha do tempo. A NetherRealm tem compulsão em vender personagens como DLC antes do lançamento, personagens que inicialmente não têm muito papel na história, como Goro em Mortal Kombat 10 e Shao Kahn no jogo base de Mortal Kombat 11. Então acredito que Shang Tsung não vai ser tão gigantesco assim, mas vamos esperar para ver. E também vocês notaram que o traje de Shang Tsung parece muito com o traje do Shang Tsung do filme novo, misturado com o de Mortal Kombat 11? Eu pelo menos notei isso. Sobre os ninjas, eu tinha teorizado que na verdade os clãs não são Shirai Ryu e Lin Kuei,
e sim o Lin Kuei raiz, um clã unificado, porque aparentemente ou Takeda ainda vai desertar dos Lin Kuei, e eu não estou falando de Takeda de Mortal Kombat 10, e sim o fundador dos Shirai Ryu, ou ele nunca desertou e o clã continuou unificado. E podemos ver no bottom de Scorpion o símbolo Lin Kuei, e Sub-Zero tem um bottom idêntico e a roupa só muda de cor. Scorpion também parece estar usando sua máscara de Mortal Kombat 11, que é deveras swag. Um fato interessante sobre Scorpion é que no final de Raiden em Mortal Kombat 10, ele transformou os Shirai Ryu em protetores. E isso pode ter muito bem acontecido nesse novo universo. Liu Kang meio que fez o desenvolvimento de ambos personagens, que já tinham décadas, valerem a pena, e agora eles são um clã que se assegura da proteção da Terra e são irmãos em combate. Seria muito interessante, ainda mais pensando sobre a teoria de ramificações dos Lin Kuei. Muito interessante. E também há alguns detalhes retirados diretamente do filme, que eu já falei de Shang Tsung, mas uns passaram despercebidos por nós. Como por exemplo, a maneira que Shang Tsung mata Kung Lao é idêntica ao do filme. A máscara de Sub-Zero também é praticamente idêntica à do filme. A roupa de Liu Kang também é muito parecida. E já que falamos em Liu Kang, eu acredito que ele não vai ser maligno, porque o próprio Ed Boon diz que Liu Kang é a nova face de Mortal Kombat. Liu Kang, this is the first time we've really kind of featured him up in front. And so again, this is all about a whole new Mortal Kombat. And I do think that Liu Kang is a great face to put up front to just kind of really, again, punctuate that this is a brand new Mortal Kombat. E eles não vão acabar com toda sua munição em um jogo, ou pelo menos eu espero. Vamos explorar mais isso posteriormente. Mas antes, precisamos entender qual é a natureza de Mortal Kombat 1. Ele é um reboot? Um remake? Continuação? A resposta, na verdade, é bem simples. É uma continuação no quesito de Liu Kang ser um deus. E também um reboot. Mortal Kombat 1 é um reboot no quesito de que tudo para trás não existe e os personagens são totalmente diferentes da linha do tempo anterior. Esse jogo é um recomeço total e não há conexão alguma com nenhum jogo da linha anterior, pelo menos no quesito dos personagens. Então podemos dizer que é um reboot total da franquia, por essa linha do tempo não ter conexão alguma às anteriores. Mortal Kombat 1, like I said, this is really at the beginning of a universe in a sense. And it is not a continuation of the Mortal Kombat 11 story. So Luke, again, the characters have completely different roles in this new timeline. And we really wanted to kind of punctuate that and really emphasize that with our title. So this is Mortal Kombat 1. It is a brand new beginning. You're going to be seeing, like I said, these characters reintroduced in their new roles, new relationships with each other. And that's the main catalyst for calling it Mortal Kombat 1. Não é um remake, porque não estão refazendo nada, pois ainda temos um pequeno elo à linha do tempo anterior, que é Liu Kang. Como a própria NetherRealm disse, eles estão reinventando os personagens para serem mostrados de formas nunca antes vistas. Como sabemos, a ampulheta junto à coroa dá ao usuário o poder de literalmente forjar a narrativa ou história que o guardião queira. No caso de Liu Kang, ele forjou um mundo onde todos têm a liberdade de escolha para lutar um contra o outro ou ter paz. Nos momentos finais do trailer, percebemos que Liu Kang supostamente não usa mais os poderes elétricos, porque para finalizar Shang Tsung, ele usa uma chama normal e outra azulada. Mas aqui está o problema. Liu Kang já faz esse tipo de chama desde Mortal Kombat 11 e já fazia isso nas suas intros tranquilamente. Então acabamos entrando em algumas divisões de opinião. A primeira é que ele não perdeu as habilidades de eletricidade, mas o que é um fato é que a essência de Raiden foi o que tornou ele um deus.
Nunca houve um caso de um deus passar somente habilidades e manter a essência divina, até porque Raiden foi o único que fez algo parecido, e como sabemos, ele perdeu seus poderes e a essência e se tornou humano. A explicação mais lógica é que Liu Kang pode de alguma forma ter transferido somente os poderes ao Raiden, ou essa é uma forma mais refinada dos poderes dele, até porque quando Liu Kang visitou o grande Kung Lao, ele estava envolto por chamas e somente seus olhos estavam com raios. Agora ele pode pôr o fogo nos seus olhos, algo que nunca foi visto. Possivelmente, Liu Kang refinou ainda mais seus poderes, e essa chama azul, apesar de ser parecida com a de Mortal Kombat 11, talvez só seja uma forma diferente de eletricidade, ou a manifestação desse lado divino, até porque ele ainda é o deus do fogo e trovão, e é confirmado que ele ainda é um deus, não é? Ele ainda é um deus sim, mas se formos analisar sua transformação em Mortal Kombat 11, seu título oficial é Liu Kang, o Deus do Fogo. O Deus do Fogo e Trovão foi mais um apelido dado por Kronika. Oficialmente, em informações mais atuais, que é o site de Mortal Kombat 1, ele é conhecido como Fire God Liu Kang, ou Liu Kang, o Deus do Fogo. Então, ou Liu Kang deu somente os poderes elétricos a Raiden, ou a chama azul e laranja é outra forma de Liu Kang utilizar seus poderes divinos. Inclusive, se esse Raiden não for o mesmo que vimos no início dos tempos, Liu Kang pode ter criado essa versão dele para desenvolver poderes elétricos com seu Ki. Se Raiden voltar como um deus novamente, meio que vai quebrar completamente o desenvolvimento que ele teve até agora. Raiden já foi de protetor da Terra, que se tornou um deus ancestral, que se transformou em um protetor sombrio, que teve um pequeno reboot e se transformou em John Connor para mudar o futuro. Então acredito que o arco de superpoderes de Raiden tem que acabar, e ele precisa encarar as coisas como um humano que, apesar de ter habilidades e conhecimento, precisa batalhar com sua humanidade e sofrer para fazer coisas que antes ele fazia em segundos. É uma grande oportunidade que a NetherRealm tem nas mãos, e na minha opinião, iria revitalizar ainda mais a franquia, assim como Liu Kang, sendo um deus, abriu muitas portas. E pensem comigo, apesar de Scorpion até Mortal Kombat 11 meio que ser a face de Mortal Kombat, e Liu Kang ser o escolhido, quem realmente teve que fazer as decisões difíceis foi Raiden. Ele sempre esteve restrito, tanto em poder quanto em opções. Na linha do tempo original, Raiden desistiu do maior cargo no universo, somente para vingar uma pessoa que ele via como família. E apesar de ter falhado, ele retornou como uma versão sombria sua, após liberar a sua essência divina, porque ele não queria que a Terra sofresse, mas ele teve escolhas questionáveis, como ajudar Shao Kahn a conseguir o poder de Blaze ao tentar matar Taven. Mas pensem comigo, ele mudou de ideia e lutou pela luz depois. Todos cometemos erros, e na linha do tempo atual, ele teve que batalhar contra um destino e uma situação que sinceramente estava quase fora do seu controle. E apesar das baixas, ele conseguiu mudar o destino, mas essas baixas acabaram sendo imensuráveis para ele. Muitos tentam julgar Raiden, e eu também faço isso de brincadeira às vezes, mas eu acredito que ele fez o melhor que ele pôde, e as baixas de guerra que ocorreram, infelizmente, foram uma comorbidade. E é claro, Raiden contra Liu Kang sempre teve uma mãozinha de Kronika. Acredito que Raiden ainda é um personagem que tem muito o que dar para a história, e realmente pode brilhar nesse quesito. Agora, a questão que não quer calar para aqueles que têm as raízes da era Midway neles. E quanto ao One Being, ou o Grande Ser, será que ele vai retornar e ser um vilão para a franquia? Essa parte é estritamente teórica, mas vou dar minha opinião sobre o assunto. Eu acredito que o Grande Ser não vai retornar por hora, porque além de Liu Kang ser o criador dessa realidade, ele pode reverter o tempo a um ponto onde o Grande Ser permanece selado, por assim dizer, assim como Kronika indiretamente fazia.
os deuses ancestrais ou o grande ser não são necessários para essa criação existir. A ampulheta e o poder de Liu Kang são os responsáveis, e não a separação da essência do One Being. Então acredito que o retorno desse ser todo-poderoso seja extremamente improvável. Até mesmo os deuses ancestrais foram eliminados em Mortal Kombat 11 devido à influência de Kronika na ampulheta e por Cetrion ter traído eles. Liu Kang fazer algo assim e simplesmente eliminar os deuses ancestrais da história ou manter o grande ser fora desse universo é tranquilo para ele nesse ponto. E vimos em Mortal Kombat 11 e também em Mortal Kombat 1 que Liu Kang é capaz de fazer o mal para que exista o bem, o que torna Liu Kang meio que o único deus nessa realidade, o que em teoria pode ser assustador. Mas eu tenho um grande problema com essa teoria de Liu Kang maligno. Como eu falo nos meus vídeos, lives e até posts da comunidade, eu sou apaixonado pela lore de jogos de luta, especialmente a lore dos jogos que eu abordo aqui e ainda pretendo estender meus horizontes. E se vocês viram meu vídeo de Liu Kang, ou algum outro que mencione ele, sabe que o poder do cara é completamente insano agora. Nesse universo ele é literalmente Deus, e fora desse universo, sem ser o grande ser e Shao Kahn com poder de Blaze, podemos dizer que ele não tem iguais. Sabemos que a NetherRealm, apesar de criar histórias interessantes, não tem um bom histórico em balancear muito bem os poderes de personagens, especialmente em comparação a franquias como Tekken e Street Fighter, que tem um balanço bem estabelecido. Você nunca vai ver um personagem relativamente fraco como Laura vencer Gouken, Gen ou Akuma, e não vai ver também Marshall Law vencendo Kazuya ou Jin. A NetherRealm tem problemas em encontrar uma explicação coerente para justificar a derrota de personagens que ficaram fortes demais, como por exemplo Shinnok e Shao Kahn. Shinnok especialmente, porque no fim, além de ele ter se unido ao seu amuleto, que era a fonte dos seus poderes de quando ele era um deus ancestral, ele também absorveu a energia vital da Terra, o Jinsei, e ficou imensamente poderoso. Mas mesmo assim, do nada, Cassie o venceu porque é da mesma linhagem de Johnny Cage. E o poder verde, que não foi nada desenvolvido, agora derrota deuses. Então o problema não é Liu Kang perder, e sim o porquê, ou quem ou como eles fariam isso. Sem contar o fato de que essa realidade é criação de Liu Kang. Então, teoricamente, ele poderia saber de tudo através da ampulheta. E falando nessa criação, outra oportunidade que não pode ser perdida é a exploração dos outros reinos e também interação com personagens desses reinos, como o próprio Havik, que deu um show nas HQs de Mortal Kombat 10, Kenshi, Li Mei e até mesmo Shujinko, que foi enterrado na linha do tempo anterior. Outra coisa que me deixa muito intrigado é quem vai controlar o submundo, para onde as almas dos mortos vão, porque apesar de Liu Kang respeitar a batalha de um ou outro, tirando Shang Tsung, as almas dos guerreiros ou de pessoas vão para onde? Aí tem outro ponto que o jogo é obrigado a mostrar. Quem está no comando do submundo? Será que existe uma pequena esperança para nós fãs da era Midway? Uma minúscula esperança do personagem Lucifer aparecer? O personagem que só foi mencionado em Mortal Kombat Mythologies e Mortal Kombat Deception, mas que por trás dos panos teve grande importância? Eu sinceramente acredito que não, mas a esperança é a última que morre, não é? Para quem não está familiarizado com Lucifer, eu fiz um short sobre ele, mas em suma, ele é o ser que supostamente comandava o submundo antes de Shinnok ter se aliado a Quan Chi e destronado o mesmo. Como podemos perceber, Mortal Kombat 1 tem um potencial enorme, e se eles realmente ligarem a história e a criação do universo como eles próprios dizem, então esse novo universo e seus reinos vão ser incríveis. Algo nunca antes visto. Mas eu ainda digo para vocês terem um pouco de cuidado.
porque apesar da NetherRealm ser uma desenvolvedora fantástica, precisamos considerar isso que eu falei para que não haja uma decepção generalizada, pois podem ter certeza, se esse jogo flopar no quesito de história, muita gente vai cair em cima, especialmente porque a NetherRealm está investindo pesado nisso. Mas e vocês? O que acham dessas informações e teorias? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Eu só posso dizer que até o momento, esse jogo vai ser absurdo. Não acham?